Bom dia, chegou a hora de ir embora. O encontro foi ótimo, mas a gente tem que seguir viagem, né? Tchau, Jabuti. Tchau, El Chaltén. Tchau, todas as trilhas que aqui tem. Aqui não dá pra entrar. Hora de voltar para a Ruta 40. É aqui, Max. É aqui que abastece, ó. O tamanho do posto de combustível. Tem que achar a entrada, será que é esse? Eu acho que é... Não. É ali. É aqui, ó. Então tá sossegado. YPF. Vamos ter que seguir caminho limpo. Vamos ter que seguir caminho sem abastecer. Vamos até Três Lagos, são mais 121 quilômetros. Aqui não tem o diesel que a gente precisa. Bora lá. Então não dá pra ultrapassar o ciclista não, tem que esperar. Agora dá pra ir, ó. Tem um pouco de visão. E aí estão os ciclistas corajosos. Queríamos ter abastecido em El Chaltén. No entanto, não encontramos o combustível que queríamos. Muitos pensam que entre El Chaltén e Perito Moreno não tem postos de combustível e o trecho ultrapassa os 500 quilômetros. Mas é apenas um mito. Aqui tem mais uma alteração na Ruta 40. Agora ele passa por Governador Gregores, uma pequena cidade de 7.000 habitantes. Localizada no centro da província de Santa Cruz, acima do Vale do Rio Chico, cercada por planaltos e com uma localização privilegiada que fica a apenas 300 quilômetros. E é para lá que vamos. Também ficamos sabendo que existe um posto de combustível em Três Lagos, uma pequena vila a apenas 123 quilômetros. Não achamos o tipo de combustível que queríamos aqui em El Chaltén. Vamos procurar em Três Lagos. Até lá é tudo asfalto. Chegamos em Três Lagos. Vamos ver se tem um posto de gasolina aqui ou se a gente vai ter que voltar. Achamos a estação de serviço. Olha a placa. Olha a placa. Cara da bicicleta. Não, está mais do que claro que isso aqui é uma estação de serviço, né, Marcos? Você teve alguma dúvida? Vamos ver se a gente vai conseguir o combustível aqui. Estação de serviço Três Lagos. Infelizmente aqui também não tem o diesel comum, só o Finia.
mas não tem mais muito o que fazer. Agora vamos ter que abastecer com esse mesmo. Hoje o vento tá judiando muito, muito. Tá difícil de segurar o carro na estrada, toda hora ele tá dando uma chacoalhada. E pela meteorologia que a gente andou olhando, não tá tão forte, mas tá difícil de manter o carro na estrada. O melhor seria ter abastecido em El Chaltén. Mas nem sempre acertamos, não é mesmo? Vamos seguir nossa viagem e enfrentar um dos poucos trechos de ripio da Ruta 40. A expectativa é que sejam de mais ou menos 70 quilômetros. Agora nós estamos chegando no trecho da Ruta 40 de ripio. 67 quilômetros. Até onde descobrimos toda a Ruta 40 e a Ruta 3. Ah não, da Ruta 3 ainda tem um pedaço de ripio também, mas nós não fizemos, nós fizemos pelo Chile. Mas esse daqui é o trecho dentro da Ruta 40, 67 quilômetros. É o único trecho que ainda não está feito, até onde nós ficamos sabendo. E não tem muito como fugir dele. Bora lá. Caramba! Tá pior do que Península Valdez, hein? Aqui bate mais. Fica entre Três Lagos e Governador Gregório. Pior do que o ripio é esse pedaço com argila, e se chover não passa. Hoje está um dia bom, por isso a gente decidiu passar aqui o mais rápido possível, antes que chova. Tem promessa de chuva para amanhã. Então nós estamos encarando o trecho hoje já para... argila escorrega e a coisa fica feia. Nem carro pequeno não conseguiu passar, estávamos falando. Nos avisaram que é melhor passar com tempo bom por aqui, pois é muito liso caso chova. As paisagens na Patagônia continuam surpreendendo. O avistamento de animais também. E tem vários guanacos atravessando a rodovia. Correu pra lá. E um correu pra lá. Tem dois guanacos, três ali, ó. Tá. É bom andar devagar aqui mesmo por causa desses guanacos. Ó, um grupo inteiro de guanacos ali, ó. E já começaram a correr. E tem os filhotinhos junto. Olha lá. Tem os filhotes junto. Os pequenininhos, ó. Cabritinho atravessando. Um zorro pelo menos também, mas não deu para filmar o zorro. Olha como tem barro ali, velho. Saiu fora aí. Aqui com chuva já era, né? Você sair pro lado. Aqui estão os Guanandu, melhor. Tema, tem várias. As emas. Correndo morro acima. Fugindo dos carros. Aqui. Acho que acabou o ripio. Max, será? O que você tá achando disso? Uhul!
C'est fini, ripio! Ó, tem animais na pista aí, ó. Ah, é. Gente pedindo carona. E os gitanas estão dando carona para as mulheres. Não subestime os ventos patagônicos. Ele pode te cobrar um preço alto por isso. Resgatamos 2 moças no caminho. Gente, é muito vento, hein? Tem que resolver logo isso, porque o carro tá balançando pra caramba com esse vento aí, né? Mulheres estão pedindo ajuda, porque estão sem sinal de telefone, estão tentando, mas não tem sinal. O carro delas virou por causa desse vento e elas foram naquele sentido lá. Não, foram ali, ó. Pelo que indicou, é reto pra frente. Então agora estão precisando de ajuda. Mas lá no fim, um negócio branco. Isso, eu acho que aí que é o carro delas que tá virado lá. Vem, vambora. Eu acho que o vento empurrou eles pra fora da estrada e capotaram. Eu acho que foi o vento, sim. E tombaram, né? Foi o que elas explicaram pra Jéssica. Que o vento tombou o carro. E, se eu não me engano, é aquele pontinho que tem ali, ó. Um casal e uma caronista vinham em um ritmo um pouco acelerado para a rodovia e seguiram pela ruta antiga. Bastou um pequeno deslize e o vento fez o resto. Por sorte, a única vítima foi o carro, um dano material. As moças foram de carona com os amigos gitana até a cidade para buscar ajuda. O marido ficou no carro aguardando. Não demorou muito e começamos a ver sinais de civilização. Acho que estamos chegando na cidade. E falta uns 20 quilômetros. Faltam uns 20 quilômetros. É porque eu comecei a ver árvores, né? Você sabe que quando a gente vê árvores, está perto de cidade, né? Governador Gregóris é conectado a outras cidades da província pela Ruta Nacional 40 e pelas rutas provinciais 12, 25 e 27, com conexão pela Ruta 3. A cidade possui um clima agradável, especialmente no verão. No inverno existem nevadas típicas e temperaturas abaixo de zero. Governador Gregóris representa com suas paisagens, flora e fauna, o ecossistema mais amplamente distribuído na província de Santa Cruz. A estepe patagônica, fomentando passeios pelos arredores que combinam as paisagens típicas da Patagônia com a rica história. As diferentes opções permitem viajar em lugares silenciosos, virgens e inóspitos. Mas Governador Gregóris nem sempre foi o nome desta cidade. Por volta do século XIX foram instaladas as primeiras pistas de boliche e hotéis. A partir de então, a área foi parada para o correio militar e para chatas e carros que faziam a viagem da cordilheira até a costa, transportando lã e couro. Olha esses olhos aqui na placa. É uma onça? Uma onça. Será que aqui é a área de onça? Este local era conhecido como Canyon León, Canyon do Leão. Ganhou esse nome pela proximidade do desfiladeiro onde viveu um grande número de pumas americanos, comumente chamados de leões. Um dos pioneiros dessa cidade foi o ferreiro austríaco José Cunei Posny, que instalou uma oficina para reparar os meios de transporte na época e cuidar dos cavalos. Este ferreiro foi o primeiro colono do então conhecido Canyon León. Precisamente a atividade econômica da época estava ligada ao aumento das exportações de ovelhas e lã, e uma vez verificada a fertilidade do vale, na área da chamada Ilha Féia, foi adicionada a produção agrícola. Uma aldeia e pequenas empresas começaram a aparecer,
Seus serviços em torno da ferraria e os campos começaram a ter proprietários, que se tornaram protagonistas da fundação da cidade, durante a administração do tenente-comandante Juan Manuel Gregores. Foram realizadas as primeiras obras públicas de grande importância, tornando a atividade pública parte dos meios de subsistência da população. Já em 1959, a cidade foi renomeada para Governador Gregores, a pedido dos seus habitantes, deixando em memória o velho Cañadón León. Então nós chegamos em Governador Gregores. Vamos ver onde que vai ficar as mulheres lá, né? Claramente aqui é uma cidade um pouco maior, né? Onde que o rapaz vai? Ou no centro de informações ou na polícia. Aqui é o centro de informações, eu acho. Tourist Information. Mas deve estar cerrado. Passou da hora. Aqui as coisas fecham às 8 horas, né? Não é tão tarde. Que horas são agora? Ele foi lá no centro de informações. 6h20, você falou? 6h20? O Max foi lá ver um pouco melhor o que tá acontecendo com aquelas mulheres lá. Onde que nós vamos deixar elas. Elas não são daqui e a gente vai levar elas então até na polícia? Não, ele foi levar, nós vamos ficar aqui. Olha o cara, o cavalo ali. Cavalheiro. Cavalo no vento, com o cachorrinho ao lado. Um dos pneus do Tortuga furou. Encontramos em Governador Gregores a oficina para nos ajudar. Nosso pneu furou. Olha o buracão. E os rapazes lá fora trocaram, consertaram o pneu. Custou 1.800 pesos argentinos. 1.800 pesos argentinos é mais ou menos 120 reais. Não deu para filmar lá fora porque o barulho com o vento tá impossível. Estamos em Governador Gregores. É uma cidadezinha bem pequena. E vamos ter que pernoitar aqui. Não tem muita coisa. Mas está no caminho e vai nos ajudar a proteger do vento. Lo mato. Lo mato. Na Rio Yeah. vai preparar uma comidinha iraniana para nós outros. Olha que delícia. Cui, cui. Cui no cucu. Cucu. Brasil, É o nome da comida. E a gente tá todo mundo aqui dentro da gitana. Call it couscous. Cuscuz. Yeah, you know Pero é cuscuz? outra coisa? Não. Yeah, it's Yeah, international. couscous. Yeah, it's international couscous. Yeah. Sí. You don't know that? Pero no es esto. No, es otra comida, pero Es no otra sé. comida. The name is similar. Ah, el nombre. ¿Qué Bueno, es no te cuscús? enojes, Max. ¿Qué es cuscús? ¿Vos la conocés esa comida? Esta es una comida muy buena. Sí. Estamos aquí. ¿Qué? ¿De India? Mira uma conheço, eu não. Nahid, uma garota iraniana, é uma das mulheres resgatadas no caminho. Ela seguia de carona com o casal de austríacos. Agora vai nos acompanhar até Perito Moreno. Está bem feliz e aliviada depois do susto e resolveu cozinhar para nós. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê seu like, seu comentário, clica no sininho para que você seja notificada todas as vezes que tiver vídeo novo. Lembre-se de compartilhar os vídeos para que outras pessoas possam descobrir nosso canal.
Obrigado.